Boa noite a todos. Vamos iniciar essa live. Boa noite, boa noite. Vou mandar nos links para as pessoas para estar entrando nessa live agora. Preparadíssimo para o nosso tema de hoje. Narcisistas e os seus relacionamentos. Tô entrando alguns minutinhos atrasadas, porque a minha internet aqui não tava legal. Tava caindo a conexão toda hora. Mas aqui estamos, cá estamos. Quem tiver já entrando na live, dizendo boa noite para todos aqui que estão presentes. Gratidão, gratidão imensa para estar mais uma vez aqui nas lives de quinta comigo. Tá sendo maravilhoso, gente. Vocês não fazem ideia o quanto que isso tá sendo lindo e maravilhoso. Toda essa base que nós temos, assim, de terapia, né? E isso nos ajuda muito. Tânia, Haroldo, gente, que delícia tudo isso. Regina, Getúlio, gente, que coisa mais maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu já vou chamar você, Ronei, aceita aí. Boa noite, boa noite. Maristela, boa noite, minha linda, tudo bem? Olá, Ronei. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Na correria louca, que calor é esse, gente? O inverno já deu o que tinha que dar, está na hora de vir a primavera e trazer renovação, Isso. mais beleza, né? Dias mais claros, flores, canto dos pássaros e tudo mais. É verdade. Gente, quem está entrando na live agora, por gentileza, quem quiser acessar o link da nossa live, que quiser mandar para os seus seguidores, para os seus amigos, é só clicar aqui no aviãozinho que está do teu lado direito da tela, nesse aviãozinho aqui, e encaminha para os seus seguidores aí, que eu acho que vai ser super interessante essa live hoje, né, Ronei? Sim, com certeza. Eu tô aqui encaminhando. Regina, boa noite. A Dede também tá aqui. Que delícia, gente. Que coisa mais maravilhosa. Adoro isso. Adoro tudo isso. E o interessante, Ronei, que a maioria de alguns seguidores nossos aqui são terapeutas também. Né? São terapeutas também. São amigos terapeutas, né? E isso tem nos dado tanta força, porque a gente aprende muito com cada um. Sim, cada um contribui com a história por trás, com a bagagem, com o conhecimento. Às vezes acontece do conhecimento até ser o mesmo, mas uma visão diferente daquele mesmo conhecimento traz uma percepção nova, né? Melhora, aprimora, traz oportunidade de olhar, às vezes, de uma outra maneira para a mesma coisa, para a mesma situação. E isso é o mesmo que afinar o instrumento, né? Verdade. Vai tendo mais facilidade de identificar as situações. Às vezes acontece de, talvez não seja, mas quando o instrumento está afinado, dificilmente você cai nessa situação de insegurança, de, puxa, será que é isso mesmo que eu estou entendendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo? Isso é um aprendizado e são momentos riquíssimos, né, que podem contribuir muito para todos nós, assim. Dando início a essa live, as pessoas que estão entrando, tem muita gente que ainda não te conhece, Ronei. E alguns que estão entrando aqui também são seus seguidores, que também não estão na minha rede de amigos aqui no Instagram. Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Claro. Meu nome é Roseli, né? Para quem ainda não me conhece aqui, que está aqui na live, eu sou terapeuta, TRG, tenho algumas especializações de terapia, são várias.
né? Sou terapeuta tântrica, sou consteladora também. Foi por aí que eu conheci o Ronei, através das constelações, né? E então tem várias especialidades que a gente tem aqui para agregar no conhecimento e para ajudar os nossos clientes a ter uma nova visão, uma nova versão de vida, para as pessoas conseguirem seguir em frente. A terapia, assim, todas elas ajudam a gente a sair de situações de um emaranhamento, né? De situações que a gente, muitas das vezes, se coloca e muitas das pessoas colocam a gente, né? Em situações que nos atrapalham a seguir em frente, adiante na nossa vida. Mas estamos aqui hoje, trazendo um tema que eu até convidei o Ronei para estar falando sobre narcisismo e os relacionamentos, porque é algo que eu já estou trazendo, essa é a terceira semana que eu estou trazendo esse tema, porque tem tanta gente que ainda não conhece sobre o narcisismo, né? E o que é o narcisismo, como são as pessoas que são narcisistas, né? Então, hoje eu trouxe o Ronei para estar dando esse depoimento, desse conhecimento que ele também tem, né, através das terapias que ele também exerce. Então, se apresente, então, meu amigo. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Rony, tenho formação em constelação familiar, sou especialista emocional, analista corporal, que é uma outra ferramenta também muito útil, que ajuda muito. Estudei um pouco de PNL, um pouco de hipnose, sou farmacêutico de formação, de graduação, né? E na trajetória da vida, e ao estudar a medicação, como ela é feita, como que são feitos os diagnósticos, como que é feito o tratamento, sempre chegou num ponto que há uma lacuna. A medicação, o tratamento médico, ele vem, em alguns casos, claro, para curar, mas em maior parte do tempo é só para atenuar ou para dar uma amortecida naquele sintoma, que às vezes ele é mais somático do que fisiológico, às vezes é uma coisa mais emocional do que física. Sim. E as terapias, elas oferecem uma possibilidade da pessoa se desvencilhar. Claro que, a depender da situação, a depender do que está tratando, a medicação ela é um auxílio, mas não é uma condição a se levar por tanto tempo, por longos períodos. No período crítico, no período em que é realmente necessário, ok, é válido, salva vidas. Mas quando isso se torna crônico, às vezes é uma complicação que ela gera muito mais problemas do que solução. Exatamente. Eu vivenciei porque, como você disse, como você tem essa experiência assim, de medicações, não existe uma medicação que cura uma depressão. Exato, exatamente. Assim, entrando nesse quesito de cura não se vende. Isso. Porque, imagina, a pessoa tomar um comprimido ou fazer um tratamento para uma depressão e nunca mais na vida ela precisar daquilo. Para uma indústria que precisa de um mercado consumidor, é inviável. Tanto que a gente tem N condições de saúde que pode-se chegar a uma cura, mas muito dificilmente vai se pôr isso no mercado, porque a pessoa vai tomar e não vai precisar mais. Consequentemente, tem toda uma parte mercadológica e econômica que vai tangenciar isso e vai manter esse status de dependência, que é o que acontece com a medicina alopática, né? Que usa a medicação para tratar todos os tipos de doença, inclusive as doenças
doenças não, né? As condições ou os desequilíbrios emocionais, porque às vezes a pessoa não tem uma doença, ela só tem um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio se usa a medicação para dar uma atenuada. E as terapias, elas trazem a possibilidade da pessoa se equilibrar e possivelmente não precisar mais. Isso, Claro. mas isso, né, que você está dizendo, Rony, é muito interessante porque não é que a gente está dizendo que as medicações não é favorável, é sim, até certo ponto. Mas nós não temos a capacidade, nós terapeutas, de falar para vocês não tomarem mais o remédio. Nós não temos essa capacidade, isso é só os médicos mesmo, para ter o desmame de cada medicação após a terapia. Exatamente. O período de tratamento medicamentoso, ele tem uma finalidade. A depender do tipo de tratamento, 6 meses já é um longo período. Normalmente, quando a pessoa cai num consultório de psiquiatria, é correto, mas que não é tão acessível assim, é psiquiatria, psicologia, psiquiatria, terapia. Mas acaba que o medicamento ele é um pouco mais acessível, então a pessoa fica ali só no medicamento, e o medicamento é como um band-aid, ele vai por um tempo Só funcionar ali, mas enquanto ele está ali. Porque quando tira, às vezes a pessoa não teve o tempo de encontrar nela mesma o equilíbrio. Ou isso. os meios para ela conseguir reagir e tocar a vida sem aquela muleta seria adequado. Ele é um apoio. É bem assim, por assim dizer. Em casos, claro, por exemplo, uma infecção ela traz um risco inerente à vida. A medicação para tratar uma infecção, a pessoa usa. Só que no tratamento antibiótico, por exemplo, ele tem um período curto de tratamento. Quando você sai de uma situação dessa que é muito aguda e vai para uma situação que é mais crônica, por exemplo, uma insônia, aí já é um tratamento de 3 meses, 6 meses, 10 anos, 15 anos. E às vezes o mais correto seria: tomo porque tenho esse sintoma, ele me provoca um incômodo, uma debilitação, uma dificuldade, mas eu vou também procurar entender o que está desequilibrado aqui dentro, que me traz esse sintoma. Quando Exatamente. a pessoa faz esse movimento e ela encontra, ocorre o movimento catártico, né? A medicação e a finalidade. Claro que dentro de um protocolo clínico vai acontecer exatamente como você falou, o desmame. Vai reduzindo a dosagem, reduzindo até que não precise mais. Quando isso acontece, é maravilhoso. Tem Exatamente. pessoas que podem realmente passar por toda essa fase, fazer o desmame e seguir a vida normalmente, sem precisar da medicação para conter aquele sintoma, que pode ser uma ansiedade, pode ser um transtorno de pânico, um transtorno obsessivo compulsivo. Nesse quesito, a medicina ela vai ter um monte de diagnósticos, um monte de palavras e terminologias para designar tudo. Mas ela olha para um compartimento apenas, e não a pessoa como um todo. Porque às vezes aquele sintoma ele está relacionado com algo que está além, não é só o sintoma. Tem uma história, tem um acontecimento, tem um trauma, tem um ambiente que pode contribuir tanto para a melhora, ou às vezes, que é o mais comum, para a piora daquele sintoma. E dizendo essa questão de sintomas, é lógico que todo problema emocional traz essas questões de problemas emocionais, né? E hoje, falando sobre o narcisismo, infelizmente, hoje acontece de pessoas entrarem em depressão, em crises de várias coisas que acontecem no somático, até
o que a gente traz no nosso corpo, o que a gente traz na nossa alma, o que traz em tudo, como eu disse no início da live, às vezes tem coisas que a gente traz já desde a infância, alguns problemas, e tem coisas que as pessoas acabam nos colocando emocionalmente, que isso vai nos ferindo, nos vai nos machucando, né? Então, o que que acontece? O narcisismo, infelizmente, são pessoas que vêm infelizmente, para ajudar você a adoecer espiritualmente, emocionalmente. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam hoje, através do nosso papo de hoje aqui com o Ronei, quem quiser tá mandando pergunta aqui no chat, pode estar mandando, que depois a gente vai estar direcionando isso também para falar. Tem muitos problemas emocionais que eu já trabalhei, com várias pessoas, a questão de depressão, síndrome do pânico, né, por conta de ter relacionamentos narcisistas, né, com narcisistas, né, e isso traz uma ferida muito grande. E até você descobrir, muitas das vezes, que você está convivendo com pessoas assim, você já se lascou muito, né? Porque até você se identificar que aquela pessoa está te machucando, está te ferindo, leva-se um tempo. E falando contigo hoje, Ronei, me fala um pouco para nós aqui, fala para mim, fala para todo mundo aqui. Qual foi a tua experiência em conhecimento com o narcisista? O que te trouxe a esse conhecimento? Bem, é uma das pessoas que eu sou muito grato nesse sentido, e foi uma pessoa que deu o start ali. Foi a minha irmã Regina, ela está aqui na live conosco, né? Que ela trouxe num primeiro momento, olha, mamãe é narcisista. Só que quando aconteceu, eu até não dei muita atenção, porque o narcisismo não era falado, não estava muito em voga, mas me colocou a pulguinha atrás da orelha. Poxa, eu tenho que olhar melhor isso aí. E aí eu comecei pesquisando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e eu comecei a olhar também a minha história de vida e a minha relação com os meus pais. Nós somos em 7 irmãos. 2 do primeiro casamento do meu pai, a Ana Luísa, a Regina, gêmeas, a Regiane, Rodrigo e eu. E a experiência que é mais forte, assim, é o de nunca ser bom o suficiente. É dar o exemplo sempre, ou sempre estar aquém do que é melhor. Só que esse melhor também não sabe. Ou, por exemplo, no meu caso, papai e mamãe falavam para estudar, para ser alguém, para ter um futuro. E eu, às vezes rebelde ou não, mas fui obediente. Isso eu reconheço em mim, eu fui obediente. Eu tive oportunidades e facilitações de caminho. Eu fiz curso técnico, eu fiz faculdade bolsista, mas isso gerou um certo atrito, porque não é suficiente. Não era isso que era esperado. Se queria algo, mas não era o que eu estava oferecendo, não era o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo tudo o que me pedia, mas isso não era o suficiente. Entende? E no relacionamento com pessoas que têm esse transtorno, nada. Às vezes, por um momento ou por um breve período, vai ser o máximo. Vai ter uma elevação, mas com uma coisinha que saia daquilo ali, já vem a primeira alfinetada,
depois mais uma alfinetada e uma outra alfinetada. Discretamente. Bem sutil. Exatamente. E aí vai juntando um monte de alfinetes ao ponto que a pessoa fica refém daquela situação e à vontade. Eu que sou o filho, de mostrar o melhor, para ser visto, para ser reconhecido, não tem mais. Eu fiz tudo. E caí num lugar que, poxa, nada disso adiantou. Nada disso serviu. E teve um momento em que eu fui constelar essa questão. Inclusive, a Regina esteve comigo nesse dia, nessa constelação. E mentalmente eu vou constelar o narcisismo dos meus pais. Ao sentar do lado do Dr. Freud, que é meu professor, é meu terapeuta, então, é o que você quer olhar hoje. Falei, olha, Freud, é o seguinte, eu vim aqui na cabeça. Eu vou constelar o narcisismo dos meus pais. Mas não é isso o tema. Meu tema é pertencimento. Porque é difícil viver num mundo em que você não se sente pertencente a nada, a lugar nenhum. E aí que a constelação ela mostrou as claras, né? Pôs as claras essa condição. Na mídia e nas mídias sociais também, o narcisismo, muitas vezes, ele é colocado em apenas um polo. Na maioria das vezes é um polo. Ou é só o pai, ou é só a mãe. Eu venho de uma experiência que ele vem dos dois lados. Dos dois lados. Tanto pior pai ainda. quanto mãe. E aí vem uma coisa que é muito, muito específica da relação familiar narcisista. Você vai ter o filho de ouro, que é a projeção deles. Tem de tudo que é de melhor, que são das qualidades dele, da superioridade dele. E o bode expiatório. E o bode expiatório. Vai ser quem vai sofrer. Levar a chulapada. E dentro da minha família, o que acontecia? Para minha mãe, eu sou o filho de ouro. Para o meu pai, eu sou o bode expiatório. Então, não era uma confusão, sempre foi uma grande confusão. Porque quem que eu atendo? Para onde que eu vou? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí as terapias, e principalmente as constelações, elas me deram a possibilidade de olhar para eles como eles são e aceitá-los como eles são. Eu não tenho poder de mudar o que aconteceu com eles, eu não tenho o poder de mudar o pensamento deles, mas eu tenho um lugar e eu posso acolhê-los deste modo, aceitando que assim são e viver com isso com mais leveza. Porque o relacionamento narcisista, quando existe, ele vai acarretar algumas condições, que é o narcisista em si e os alvos, né? As vítimas. A vítima tem um dilema também que ela vive. Porque ela vai tentar se provar e se mostrar o valor o tempo inteiro. E isso pode levar para a vida essa necessidade de validação. De validação, então, né? É muito comum. É muito constante essa situação, né? Porque como você era o bode expiatório ali... Uai, entrou gente aqui. Peraí, só um minuto, gente. A gente vai participar. Tem gente entrando aqui na live, eu não sei como. Peraí, só um minutinho, deixa eu tentar ver se eu consigo remover. Eu tá vendo que você entrou. Ela acenou pra você e fez oi. Ô, Jânia, eu acho que você tá ao vivo aqui com a gente. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Não, entrou aqui, eu não sei como. Deixa eu só ver o que eu vou fazer.
Tá, Se você conseguir cancelar aqui, porque eu não tô conseguindo cancelar o seu vídeo. tá bom, peraí. Eu vou sair, depois eu entro de novo. Peraí. Tá. Como é que sai? Como é que sai daqui fora? Eu não entendo o que tá falando, Roseli. Oi, gente. Eu A vou gente, sair, essa minha a gente vai entrar de amigona, novo. é minha amiga. E minha cliente Tá. também. Então, peraí, vou sair e a gente entra de novo. Aí, deu certo. Voltando aqui, Ronei, como eu estava dizendo, como você estava balanceando entre filho de ouro e o bode expiatório, eu acho que você teve uma situação bem complicada em viver sua infância, sua adolescência, né? Eu acho que ele caiu a conexão aqui. Ou você ouviu o que eu disse? Porque parece que deu uma bugada aí. Eu ficou um pouquinho lento quando entrou a terceira, quando ela entrou, mas agora acho que normalizou novamente. Então, Sim, sim. E aí o que eu vivenciei nisso? É assim dentro de casa. A gente acaba vivendo as mesmas coisas fora de casa. Dentro do sim. trabalho, nos relacionamentos. Só que eu me lembro bem de um amigo que estava em constelação, a gente conversando e eu contando um pouco, né? Que com o tempo eu consegui pôr um limite nisso. Reconhecer e, opa, não, calma aí. Aqui até aqui, beleza. Daqui para cá passou do limite, então vamos parar aqui. Ele falou, nossa, cara, que bacana que você conseguiu. Como que você fez? Aí é a vivência. É a vivência, a experiência. É muita paulada e uma vontade, assim, de viver e de tornar as coisas melhores. Uhum. Isso me levou para o caminho da terapia e hoje eu sou terapeuta, eu sou constelador, porque eu entendo que eu vivi isso, faz parte da minha história. Mas se eu tive condição e a vida me deu a possibilidade, o destino me deu a possibilidade de eu conseguir me vencilhar, como profissional eu também posso oferecer possibilidades para as demais pessoas, porque é uma possibilidade que a gente pode oferecer. A decisão de permanecer num lugar ou de sair dele é inteiramente da pessoa, ela escolhe. Escolhe. Mas, ainda que depois de ter toda a percepção, de entender, de elaborar, compreender, ela decidir ficar, é uma decisão que ela vai tomar conscientemente. Porque muito do que acontece com o codependente, que é a vítima do narcisismo, acontece de modo inconsciente. A pessoa não sabe, ela não quer aquilo e ela não sabe como sair daquilo. Porque ela não tem Um conhecimento e força para isso, né? para reconhecer e poder mudar aquilo. Quando ela adquire, aí é uma decisão. Sim. Aí não cabe nem a ninguém decidir por ela. Ela tem que decidir por ela mesma. Mas proporcionar apoio e referência para a pessoa, isso é o que é mais gratificante e é o que faz valer todo o trabalho e olhar para o passado. Sim. Olhar para a dor e depois ressignificar ela, né? Ressignificar e agradecer a possibilidade que toda essa dor me proporciona. O pulo do gato, a virada de chave, para mim é isso. Eu ter tudo isso, ter passado por tudo isso e ter a possibilidade de fazer diferente, de Sim. entregar possibilidades para outras pessoas que a mim chegarem, puderem e terem a chance de, opa, posso fazer diferente também. Mas é uma decisão, como eu falei, é da pessoa. A gente só consegue mostrar as referências, olha isso, olha talvez assim,
e deixar a pessoa ir aprendendo também, porque é uma caminhada, né? Não é de um dia para a noite. Hoje eu tenho 38 anos. Sair desse emaranhamento levou 38 anos. E para você, Ronei, falando nesse, qual que foi o impacto de você conviver assim com seus pais que eram narcisistas, que são narcisistas, na verdade, né? Que eles não morreram ainda. Eles, assim, é uma condição, assim, eu estou aqui. Meus pais moram mais ou menos 150 metros da minha casa. Mas, pelo meu bem-estar e pela minha saúde, não é eu não gosto dos meus pais, não é eu não quero estar perto dos meus pais. Eu mantenho a distância necessária para eu me Sim. manter em equilíbrio. Eles estão ali. Se precisar de mim, enquanto filho, estou aqui, estou disposto, estou disponível, mas eu consegui conquistar esse espaço e delimitar até o tempo. Às vezes, a pessoa, quando lida com um narcisista, ela não consegue delimitar um tempo de limite naquela situação ou naquela interação. Sim. E conseguir colocar um limite na interação pode ser muito e é muito benéfico. Por quê? No momento em que começa a me afetar de modo negativo, com licença, estou Você se voltando para afasta. minha casa. Algumas as lives passadas que eu tive sobre os estudos que eu tive, os depoimentos que eu também eu colhi, né, porque eu também tive contato, né, tive convivência com pessoas que são narcisistas, então, assim, o contato zero para muitas pessoas é aquilo que deve ser, contato zero. Porque é algo que você vai manter aquela distância para você realmente não sofrer mais, não adoecer mais. Porque essas pessoas que são narcisistas, ele tem no registro dele, sabe, os sinais que o narcisista tem, é que ele é uma pessoa extremamente empática. É uma pessoa muito empática, ela não tem empatia por ninguém. Então, isso machuca muito, porque, igual ele falou no comecinho que eu estava falando, às vezes é aquela cutucadinha, né? Mas isso vai ferindo aos poucos, vai empilhando no inconsciente que ele tá se machucando. Então, imagina, igual tu tem 38 anos, imagina 38 anos, todo dia cutucando a ferida ali, e colocando uma pedrinha no teu inconsciente. E isso pesa. Isso pesa muito. Então, o que acontece? Por eles acharem ser pessoas especiais, por eles acharem que são as pessoas mais superiores da face da Terra, porque é assim que eles se sentem, né? Que são superiores, que são pessoas que têm aquela grandiosidade, como eu expliquei nas lives passadas, né? Eles acreditam ser aquelas pessoas super especiais. Então, tudo que você disser a eles, eles não vão aceitar, porque eles acham ser superiores. Tem uma questão que eu estive, meu último relacionamento foi com uma narcisista, mas no começo, logo ali no terceiro, quarto mês, eu já comecei a reconhecer e é uma questão que, quando eu olhei pelo mesmo prisma para a relação com os meus pais, estava à vista o tempo inteiro, que é o que é verdade para mim é absoluto. Você pode ter livros, referências, autoridades no assunto, mas o que é verdade para um narcisista é irrefutável. É a verdade e pronto. Você tem que ir concordando ou não. Ele vai. E aí, para manter essa verdade,
ele vai começando a tentar minar. Utilizando os gatilhos, ele vai tentando minar a sua vontade, a sua disposição para contestar, a sua disposição para... Manipulação, né? Eles são Até a hora que perfeitos nisso, em manipular as pessoas. a pessoa que fica nesse lugar muito tempo, ela acaba não conseguindo mais. Ela não consegue mais nem ter voz para expressar o que ela realmente pensa, o que ela realmente sente, para demonstrar o que ela realmente quer, para falar numa situação desagradável que aquilo a desagradou, porque não vai gostar do que eu vou falar, então é melhor eu ficar quieto. Exatamente. E uma questão que você nos disse é que você teve esse relacionamento com seus pais, os dois, que são narcisistas, né? Tanto o pai, a mãe, que é narcisista. E você também teve um relacionamento amoroso com a pessoa que também é. E a coisa mais, não vou dizer que é comum acontecer, não é normal, mas é comum acontecer parece que isso é um imã. Parece que a gente puxa quando você é uma vítima de um narcisista e as coisas sucessivamente vão acontecendo também. Uhum. Não é? É incrível quanto... Olha para você ver, eu também fui vítima de pessoas narcisistas. E depois que eu comecei a estudar sobre o narcisismo, eu falava assim, ele também era. Aquela fulana também era. A minha amiga, caraca! Aí você começa a ligar os fatos para esse como que é um imã que puxa para quem são vítimas, né? Então, a constelação, nós como consteladores, né, sabemos que esse ciclo pode se interromper nas constelações. Exato. Mas ele se interrompe a partir do reconhecimento que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se esse reconhecimento ele não acontecer... Não dá certo. Porque meu professor, o Freud, ele fala assim, todo mundo sabe que fumar, por exemplo, é uma coisa que faz mal para a saúde. Mas o tabagista, mesmo sabendo, ele não consegue parar de fumar. Então, vontade e necessidade, às vezes, não são o suficiente. Você falou tudo agora. Tem que ter um reconhecimento de que aquilo não é legal. Aí, a partir de mudar o lugar, ou mudar aquilo, ou tirar da vida dela, se for o caso. E nas relações com narcisistas, tem uma terapeuta que eu já vi alguns livros dela, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela dá uma dica que eu achei assim, valiosíssima. Por quê? Estamos num campo de possibilidade. Às vezes a pessoa que está numa relação com um narcisista, ela não tem a possibilidade de se desvencilhar de uma hora para outra. Leva-se um tempo, né? Simplesmente algo eu reconheci, não quero mais saber. Às vezes não dá para fazer desse modo. E ela fala, olha, uma maneira de começar a atenuar os efeitos que o narcisista utiliza dos gatilhos emocionais para poder tirar o equilíbrio e colocar a pessoa naquela situação de subjugada é o tratamento da pedra cinza, que é a pessoa se centrar dentro dela e mesmo que os gatilhos venham e acione toda aquela reação emocional, a pessoa não se permite ou ela consegue se controlar e não se deixar levar na onda. Ela vai ser tocada, vai acontecer os gatilhos, mas ela e não vai reagir. Por quê? Narcisistas, eles vão atuar e crescer, não é numa fala. Parece que é, mas não é na fala. É na reação. Por quê? Na reação é muito quando a pessoa sai do racional e ela entra no emocional, reagindo, inverter a mesa é muito mais fácil. Aí, nessa situação, por exemplo, um narcisista, ele
passa a ser a vítima. Ele vai fazer esse triângulo. Ele vem primeiro como um algoz, aí a depender da reação que ele provoca na pessoa, no estado emocional que ele vai deixar a vítima, e a explosão, às vezes, de raiva, e palavras, e emoções, ele é o coitado. Ele que não merece aquilo. Ele que não vive para passar por aquilo. Na terapia, na análise transpessoal, Eric Berne, e ele traz Eric Berne, ou é Rupert Sheldrake, acho que é Eric Berne. Se não for Eric Berne, é Rupert Sheldrake. Ele traz um diagrama que é chamado Triângulo Dramático de Karpman. É o Sheldrake que fala a isso. Relação narcisista. Então, a relação narcisista, ela sempre tem esse triângulo mais aparente ou menos aparente. Vai depender da percepção de quem está observando. Mas sempre vai ter uma vítima, um algoz, às vezes um salvador. Mas o algoz, quando é o narcisista, por uma fração de segundo ele se torna vítima. E aí, a vítima que é realmente a vítima se torna o perpetrador. É uma dinâmica bastante difícil. Falando assim, parece que é tudo muito fácil, muito simples. Mas na vivência e na experiência é uma dinâmica muito sutil e bastante difícil, sem ter o conhecimento e o embasamento adequado, de se desvencilhar. Porque as coisas mudam de um jeito muito dinâmico e às vezes não dá tempo de, opa, calma aí, o que mudou agora? Mas as terapias, as constelações e as técnicas, elas permitem, elas dão possibilidade da pessoa conseguir, opa, vou me centrar e não vou me deixar levar. E isso é um aprendizado. Falando sobre o que você está dizendo nessa questão, Ronei, você falou sobre a pedra cinza. Muitas pessoas não conhecem como usar essa situação da pedra cinza, né? Porque tem várias coisas que a gente pode estar usando, ferramentas que a gente pode estar usando para bloquear o narcisista de te machucar, como você mesmo disse. Às vezes não é possível se afastar daquela pessoa quando você se identificou que ela é um narcisista. Às vezes é seu esposo, e você tem filhos com ele, você tem a dependência financeira até com essa pessoa. Como que você vai manter distância dessa pessoa? E você precisa ter esse vínculo ainda por conta de filhos. Então, tem vários fatores, né, que às vezes impede da pessoa se desvincular com o narcisista. Porque a recomendação é contato zero mesmo, né? É contato zero. Só que quando não é possível, há essa questão da pedra cinza. Explica um pouquinho melhor sobre isso. A pedra cinza, eu falo da maneira como eu entendo. Me centrei, eu reconheço o que me faz bem e o que me faz mal. Aí eu começo a observar, não é o que o outro fala, mas é como o outro age. E eu começo a perceber quais são os meios e os gatilhos que o outro usa que reverberam e me trazem alguma reação emocional. Quando essa reação emocional vem, eu não me deixo levar por a minha reação. Não é pelo que o outro disse. É comigo. E pedra cinza, quando eu falo, não é eu vou ignorar, eu não vou ouvir, até mesmo porque a gente está falando aqui num contexto de família, né? Mas e quando é no trabalho? Você vai virar as costas e não vai ouvir o que o seu chefe ou o que o seu superior está falando? Não. Mas você pode se centrar, ouvir tudo o que ele tem para dizer, sem se abalar emocionalmente. É uma técnica que ela precisa de um tempo de treinamento. A pessoa tem que ir se aprimorando. Não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra. Pedra cinza é só um termo para falar. Eu vou me centrar, eu sei quem eu sou. O que o outro fala
não necessariamente é quem eu sou. Então, independente do que o outro fala, se me atingiu, eu vou analisar isso. Tem a ver comigo? Sou eu mesmo ou não sou eu? Se não sou eu, pai, então vamos deixar levar e ponto. Entende? É verdade. Então, assim, aqui tem uma pergunta, né, que o Haroldo está dizendo aqui. Toda pessoa manipuladora é narcisista ou existe uma diferença? Você quer responder essa? Manipulação é Uma forma ferramenta. de um narcisista sobreviver no mundo. O narcisista usa a manipulação, mas a manipulação é uma ferramenta. Qualquer pessoa, seja de boa índole ou de má índole, ela pode utilizar da manipulação. Não se atrela, eu particularmente não atrelo manipulação com narcisismo. Por quê? O vendedor manipula. Ele está fazendo um trabalho. Ele não está sendo narcisista, ele não está sendo criminoso, ele só está vendendo. Ele vai usar argumentos para te convencer e para gerar uma necessidade para te vender um produto. A manipulação é uma ferramenta, e isso qualquer pessoa que tem interesse, ela pode aprender. O uso que se faz da manipulação é que vai definir se é para bem ou se é para mal. O narcisista, ele usa muito, mas é um uso que, na verdade, hoje eu observo que é para esconder quem ele é realmente. Tudo é sobre isso. Explicando um pouquinho a respeito de que, porque às vezes tem pessoas que estão aqui na live e não assistiram as outras lives, né? Quem não teve a oportunidade de assistir a minha live e as outras anteriores, assista para vocês entenderem, se interagirem e entender também. Só vou dar uma pincelada, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o que é o narcisista? Como que ele é? Então, assim, ó, antes de ser uma doença, o narcisista, né? Antes de ser uma doença, é uma maneira dele ser. É uma maneira dele de ser e se comportar no mundo, né? É uma pessoa que tem uma disfunção na sua autopercepção. Então, assim, ele se acha, né? Se achando uma pessoa muito grandiosa, ele se acha uma pessoa que é superior a todos, se acha uma pessoa grandiosa, que ele quer ser o centro das atenções, né? Algo que eu disse nas outras lives, né? Principalmente essa questão dele querer ser o centro das atenções. Ele tem essa empatia, que também é muito evidente para quem é um narcisista, né? Ele é uma pessoa muito empática, né? Ela tem uma conotação, assim, trágica de um relacionamento com todos à sua volta. Essa conotação é muito trágica para muitas pessoas. Ele arrasta situações e emaranhamentos com pessoas dentro de casa, dentro das pessoas que ele convive, porque pro vizinho ele é uma ótima pessoa. Pra menina do caixa que ela vai lá 1, 2 vezes na semana, ela é uma pessoa maravilhosa. Eles se passam por pessoas lindas, agradáveis. E, na verdade, em casa é só porrada. Quem convive com pessoas assim, gente, é muito difícil quando você diz pra pessoa assim, ó, nossa, minha mãe, ou meu pai, ou meu marido faz isso, isso, isso comigo. Ah, para, larga de ser mentirosa. Nunca que seu marido... Pessoa que passa aqui na rua reganhando os dentes pra todo mundo. Ele sai distribuindo amor, carinho pra vizinhança inteira. Como assim? E aí ele faz a gente se passar como mentiroso. Exatamente. Na psicologia, quando a gente vai estudar o narcisismo, tem um embasamento que ele vai falar. O narcisista, ele tem um trauma,
coisa que aconteceu ali na primeira infância, na vida dele, que foi um trauma tão pesado, tão difícil, que o subconsciente esconde esse trauma, porque esse trauma está no eu. Sempre é o eu dele. E ele cria uma imagem, que é um outro eu. Esse outro eu não tem esse trauma. Esse outro eu não é essa pessoa. E é nesses outros eus que ele vai se relacionando. Ele vai se mostrar uma pessoa para uma pessoa X, ele se mostra de tal modo. Para uma outra pessoa, ele se mostra de tal modo. Para uma outra pessoa, ele se mostra de tal modo. E no inteirinho, quando você pega e coloca, se fosse possível colocar todas as pessoas que um narcisista interage, é possível que, até entre elas, que a princípio veem como uma pessoa maravilhosa, discordem. Quando uma fala, ele me tratou desse modo. Não, não é ele, não foi ele. Você está inventando. Ele não é assim, ela não é assim. Mas por quê? O que aconteceu lá nesse passado, nessa infância, é tão difícil que nem ele mesmo. Porque ele acaba tendo esse, como você disse, assim, esse senso do eu, é um vazio que ele tem muito grande dentro dele. É um vazio muito grande. E isso atrapalha, porque ele quer preencher o vazio dele machucando outra pessoa, porque é a maneira que ele vê e a maneira que ele se sente bem é machucando alguém. Infelizmente, é assim que ele se sente. Também. Eu entendo isso, mas também tem uma outra percepção nesse sentido, que é o narcisista, ele cria uma imagem. Uma imagem é como um desenho, é uma ilusão. A depender dos recursos utilizados para criar essa imagem, se torna insustentável. Então, por isso que as alfinetadas, elas surgem, elas vão aparecendo. Quem convive vai se aproximando mais, porque conhecer um narcisista, de passar na rua, de conviver, de ir no mercado, numa mercearia, numa balada, num barzinho e conversar ali 5 minutos, é uma coisa. Agora, quando a pessoa começa a adentrar ao que é a intimidade, é que ela vai começar a ver que, opa, calma aí, aquela imagem, aquela pessoa que eu conheci, não necessariamente é a pessoa que está aqui. E isso gera uma confusão muito grande, gera uma dificuldade muito grande. Porque se a pessoa levantar essa hipótese, o narcisista vai inverter, vai falar loucura sua. Loucura sua, é você que está imaginando coisa. Ele sempre joga para você, ele retorna isso sempre para você. Exatamente. E por ele ser aquela pessoa que, como ele é um fragmentado, na verdade, né? Porque ele é diferente personalidades para cada pessoa. Ele é um fragmentado. Na verdade, eu entrei nesse conceito porque eu falei, caramba, com cada pessoa ele age de uma forma diferente. E é difícil para nós terapeutas tratar de pessoas assim. Porque ele também não vai aceitar o tratamento porque ele se acha que tá tudo certo, tá tudo bem com ele. Detalhe, você terapeuta sabe, um narcisista só vai procurar um terapeuta... Pra manipular o terapeuta. Não. Ele só vai procurar um terapeuta por algo imperativo. Se ele tiver num relacionamento do qual ele tem um benefício e o parceiro ou a parceira exige, ele vai procurar. Se ele estiver num trabalho que essas características estão em evidência e o trabalho exige que ele procure uma terapia, ele vai procurar. Por quê? Dentro dele, dentro da psique, do pensamento dele, ele não precisa. Ele é muito melhor que o terapeuta que está atendendo. Porque ele sabe, o terapeuta não sabe. Ou, como eu falo, eu estive num relacionamento
E eu ouvi da boca da pessoa falando, poxa, eu estava analisando a minha terapeuta. Tá bom. Sempre tem pistas, só que são pistas sutis. Então, para se desvencilhar, o que é necessário é ter atenção, muito mais atenção no que é sutil do que o que é espalhafatoso, o que é muito evidente. Às vezes, no sutil é mais fácil de, opa, calma aí, isso aqui não está batendo. E aí, às vezes, é uma coisinha que vai levar para um emaranhado inteiro. Só que, às vezes, a pessoa já está tão envolvida no emaranhado todo que ela não consegue nem perceber mais. Porque a validação é algo que um narcisista normalmente procura. Por exemplo, narcisistas vão para a igreja. Gente, tá travando, tá? Você tá falando que tá travando aqui, parou de travar, porque pra mim tava normal. Comenta aqui, gente, pra mim, porque tá falando que tava travando. Tá travando ainda? O narcisista, ele vai para uma igreja, para uma prática religiosa, independente de qual for. Não é pela fé, mas para aparentar ser uma pessoa melhor. Essa é uma prática muito comum. É o que mais, querendo ou não, gente, infelizmente aonde se encontra muitos narcisistas são dentro de religiões. Porque como eles querem se sentir pessoas superiores, então eles vão ter cargos dentro daquela instituição, ou dentro daquela igreja, para se sentir grandioso mesmo. Então, assim, obrigada, gente, pelo feedback que tá bom aqui. Então, que bom que melhorou um pouco. Infelizmente, essa questão de narcisistas dentro da igreja vai ser um tema para uma outra live. Porque é muito abrangente essa questão de narcisistas, assim. Como hoje nós estamos falando sobre relacionamentos, né? O tanto que isso prejudica, né, pessoas comuns, que como somos todos nós, né? É muito difícil, às vezes, até conviver com pessoas lá dentro da igreja, porque a gente acha que pastor, padre, ou, sei lá, qualquer pessoa aí que está dentro de uma religião, e isso acaba prejudicando muitas pessoas mesmo. Porque eles manipulam você a fazer algo que às vezes você nem tem condições de fazer. Porque eles são conscientes. Exato. Essa sua fala, eu me lembrou uma coisa assim em relação ao narcisismo, e que é muito comum, que é pessoas extraordinárias se sentirem um lixo, um nada, porque estão envoltas de pessoas que realmente são assim. E é uma surpresa, gente, assim, que eu vou trazer para vocês a semana que vem. Eu vou trazer uma pessoa que ela se relacionou com uma pessoa que era religiosa, fluente dentro da igreja. Semana que vem vai ter essa pessoa aqui com a gente na live. Por isso que eu disse para vocês que essa questão da religião é muito vasta, né? Vasta, muito abrangente, né? Porque às vezes a pessoa se mostra ser uma pessoa bacana, ser um ótimo pastor, um ótimo padre, alguma coisa assim, de repente não é nada daquilo. Dentro de casa é outra coisa diferente. Esse depoimento dessa guria que vai participar da semana que vem na live, não percam, tá, gente? Porque vai ser muito de grande valia para todos nós aprendermos com ela também. E ela foi vítima, sabe, de um narcisista que era religioso, era um pastor. E vai ser muito bom a gente aprender com ela também, assim como nós estamos aprendendo com o Rony aqui, né? Porque como são vítimas, eu fui vítima, o Rony foi vítima, então assim, a gente sabe o mato que a gente já ganhou. É difícil, né?
E tem um detalhe, Rose, que eu posso te falar e te dar toda a certeza. Quando a pessoa é vítima, a vítima real, ela tem um feeling que é afiadíssimo para perceber quando é uma falsa vítima na frente dela. Fica uma dúvidazinha, poxa, mas não tá, as coisas não estão batendo, não tem característica de vítima. O discurso todo é de uma vítima, mas dentro você fica, aqui não é. Talvez você, nos seus atendimentos, vai se deparar com situações assim, que, opa, posso trabalhar, vou trabalhar como eu mesmo. Eu trabalho, mas por um outro caminho, para a pessoa reconhecer nela, que às vezes assim, o narcisista não é incurável. Ele só tem que... O que eu penso, e eu acredito mesmo na capacidade humana de mudar a própria história. Então, o narcisista é tão humano quanto eu. Se eu sou capaz de melhorar, o narcisista também é capaz. Mas ele vai precisar de embasamento e de meios que, por exemplo, uma vítima de narcisista para ela não vai ser necessário. Mas todos podem. E que não pode ser que não tenha uma cura exatamente, mas ela vai conseguir se policiar mais. E só no fato de se policiar mais, eu acredito muito que, e eu tenho fé nisso, de que teremos menos vítimas do narcisismo. Que acho que é o mais importante. Assim. Que temos narcisista? Temos, mas podemos ter menos vítimas. Igual a Regina tá falando aqui, né? Ó, só a gente sabe que a gente sabe. É isso, né? Exatamente. A Regina é minha irmã. Minha irmã, ela é uma pessoa maravilhosa, também consteladora, está se formando, e foi um grande prazer, assim, porque eu fui para as constelações primeiro, né, e a convidei, ela foi, e hoje ela está na formação. É um caminho de cura, se eu posso falar enquanto ser humano, enquanto pessoa que vivenciou, as constelações têm um caminho de cura. A Rosilene aqui está falando para a gente explicar melhor. Rosilene, coloca aqui a pergunta, o que você quer que a gente explica melhor, porque às vezes é porque a gente falou tanto assunto, então a gente precisa especificar um pouquinho. O que você gostaria que a gente explicasse melhor? Só para a gente entender melhor. A Lumage, gente, é uma terapeuta amiga minha. Ela é a minha mestre em Reiki. É uma pessoa maravilhosa. Ela trabalha também aí com as terapias, calatonia, atendimento de corporal, leitura corporal, terapia corporal e baralho cigano. É uma pessoa fantástica. O que a gente não te respondeu, Maria de Fátima? Vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui, para a gente não se perder, a gente não deixar essa live com ninguém com dúvida, pelo amor de Deus. O que a gente precisa... estou participando, Ai, que bom, Maria, obrigada que você está participando. Que bom que vocês estão gostando, gente, porque... Ai, a gente é suspeito para falar, né, Ronei? A gente ama tudo isso, né? A gente... sobre mãe e filho, Rô, a Rosilene também ela é terapeuta TRG. Ela também também é terapeuta, muito bacana. Rô, então é assim, essa questão de ser sobre mãe e filho, né? E a mãe ser uma narcisista, ou o pai ser um narcisista, isso provoca no filho muitas feridas traumáticas emocionais, né? Muitas feridas emocionais, muitas feridas que se ele não for
para o mundo das terapias, ele vai conviver com isso o resto da vida e vai se machucar, vai continuar vivendo aí com depressão, com síndrome do pânico, como eu já disse no início da live, né? Então, assim, para você que não assistiu as outras lives, seria interessante, porque eu dei a primeira live que eu falei foi justamente só sobre mãe narcisista. Eu falei muito essa live, né? Quase 2 horas de live que eu fiz algumas semanas atrás, eu falei só sobre mãe narcisista. E qual as situações que esses filhos têm, né? Para quem é filhos de um narcisista. E o que a constelação, qual é a visão da constelação sobre quem é filho? Como que o filho se comporta, né? Sabendo que o pai ou a mãe é um narcisista. Para não ter um desrespeito, como a gente sabe que nas terapias a gente precisa ter respeito pelos pais, mesmo eles sendo um narcisista, porque quem gostaria de ser narcisista, gente? Eu acredito que os nossos pais, ou quem é um narcisista, ele não queria nascer assim, dessa forma. Então, assim, precisa ter uma visão sistêmica para a gente ter para a gente conseguir crescer espiritualmente, para a gente crescer emocionalmente e ainda continuar convivendo com um pai ou uma mãe que é narcisista. E quem tem um marido ou uma esposa que é um narcisista, se tiver condições de ter contato zero, ok. Se não tiver como não ter contato zero, como a gente estava falando, né, sobre a pedra cinza, usa a técnica da pedra cinza, né? E isso precisa olhar com carinho, olhar com muito respeito, isso, muito isso mesmo. E é bom você assistir, viu, Rosilene, as outras lives, para você se interagir um pouco melhor sobre o narcisismo. Porque isso, infelizmente, é um transtorno de personalidade, o narcisista. Né? É uma maneira, como eu disse, que eu expliquei, é uma maneira dele se ver no mundo, né? Então, é difícil conviver com pessoas assim. Dependendo do jeito que o narcisista ele te machuca, é impossível conviver com ele. É impossível. Você vai ter muitos problemas traumáticos aí. Quer falar mais um pouquinho, Ronei? Ai, obrigada, viu, Maria? Que eu sou uma ótima consteladora. Gratidão. Gratidão mesmo. Em relação à família, né? Pai, mãe, narcisista, encerra também uma possibilidade maior, por conta dos traumas e das situações vividas no meio familiar, dessa vítima, na vida adulta, seguir o mesmo padrão de comportamento. Então, olhar para essas questões é importante, porque a partir do reconhecimento do que é o narcisismo, como funciona, como pessoas narcisistas agem, uma pessoa que possivelmente apresenta a propensão ela consegue abortar o movimento e seguir por uma possibilidade diferente, escolher um caminho diferente e viver uma história diferente. A minha irmã Regina, ela tem um aprofundamento bastante significativo no tema, e uma fala dela que me marcou muito é o seguinte: o narcisismo, ele aparece em famílias em que o sistema tende a se encerrar. É o sistema dizendo que ele quer acabar, mas esse sistema não necessariamente precisa acabar. O que precisa acabar é essa dinâmica. E, como ser humano, eu acredito que é possível. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui da Maria. Não, eu não sou psicóloga. Bem que eu gostaria de ser, mas eu ainda não sou psicóloga, não. Só sou terapeuta mesmo, tá?
Tem algumas linhas que eu trabalho, né? E estou me especializando em narcisismo e relacionamentos tóxicos. Eu estou me especializando nisso. Psicoterapeuta eu sou. Ainda estou em formação. Talvez, Rose, seja interessante a gente, em uma outra oportunidade, trazer também uma situação que aconteceu agora, mais recente, né, em torno das constelações, que foi a publicação do livro de uma bambambam aí, Pasternak, uma coisa assim. Eu não li o livro, mas ela põe a psicanálise como pseudociência, a constelação como pseudociência, ela enumera uma série de coisas. O próprio Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota técnica a respeito das constelações. Só que talvez seja um bom momento para separar um pouco as coisas, porque quando você olha para uma outra profissão ou para uma ferramenta com a lente de uma outra profissão, a visão pode se distorcer. Na nota técnica, está aí, é de domínio público, qualquer pessoa pode procurar essa nota técnica, ler. Lá vai ter falas e citações que distorcem um pouco o que as constelações são, mas pelo ponto de vista da psicologia. E esse ponto de vista é como você olhar por uma lente. Eu tenho um código de ética que diz que isso é assim, assim, assim. Que normativamente tais coisas são assim, 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 tem que lidar desta forma. Só que as constelações, elas têm uma outra finalidade Sim. de apoio, que é tão eficaz e resolve tantas coisas, só que por uma não formatação no sentido acadêmico, ela acaba entrando num campo da desconsideração, porque não tem comprovação científica, não vale. Mas nós que somos consteladores, e eu entendo que constelação, quando ela acontece, a pessoa se apaixona e vai. Tem resultados, melhora de vida, e os seus atendimentos, as pessoas que são atendidas também têm resultados e melhora de vida. Só que são profissões diferentes. Elas existem e coexistem, estão num sentido de beneficiar e não é necessário haver uma contenda. Mas é muito recente isso. E uma outra recomendação que eu trago é a respeito de um seriado que a Netflix lançou, deve estar aí para sair a segunda temporada, que é Uma Nova Mulher. E é uma dramatização. Eu já assisti essa série. Eu tenho um contato para saber que, poxa, não se tira nada da cartola, não se inventa nada, é um caminho. Para quem assistiu o filme A Cabana, ou leu o livro, A Cabana é uma constelação inteira. Vou anotar aqui. E essa aqui eu também não conhecia. Assista. É surpreendente. Quando você olhar para A Cabana, com a visão sistêmica, o filme é surpreendente e maravilhoso. Recomendo para todos assistirem A Cabana. Quem não tiver ainda uma formação em sistêmica, assista do mesmo jeito, porque o filme é bom, é bonito. E com o contato com a sistêmica, fica ainda mais bonito. É riquíssimo, o filme é riquíssimo. Vamos responder aqui. A Rosilene está falando que a sogra dela tem um perfil de narcisista. E ela tem 2 filhos homens. Então, ela ama, né, de paixão, e outra ela faz de tudo para dar errado. Então, foi o que a gente disse na live, né, no início da live, né, o Ronei, que um é o filho de ouro e o outro é o bode expiatório.
A gente vai, mais pra frente, a gente vai explicar também. Mas eu já expliquei também nas outras lives quem que é o bode expiatório, quem que é o filho de ouro aí. Corre lá, gente, assista minhas lives aí, que tá gravada aí no, tá gravada aí no Instagram. Tem uma outra aqui. Deixa eu ver. Uns comentários aqui. Karina. Karina, verdade, eu te constelei, né? Que bacana, que bacana, que bom. Gente, é gratificante demais quando a gente encontra alguns clientes nossos aqui que a gente teve o atendimento, né? Obrigada, gente. Gratidão mesmo. Eu que agradeço por esse feedback aqui, porque eu acredito que a constelação, ela ajuda muito mesmo. A Maria tá dizendo, venha ser a minha amiga de profissão. Gente, estamos aqui, estamos juntos, estamos aqui na live e aí a gente pode estar trocando figurinhas aí. Maria, obrigada, que eu sou uma ótima consteladora. O Ronei também é um ótimo constelador e eu também quero ter um dia aí o privilégio de ser constelada por ti, viu, Ronei? Eu te constelei, né, algum mês atrás, algum tempo atrás. E deve ter mais de um mês já, né, que eu te constelei. Tema de baixíssima complexibilidade, né? Olha só, fala isso não. Tem temas de alta complexibilidade, os de baixíssima complexibilidade, que são os mais... É uma brincadeira, gente. É que, às vezes, na constelação, vão aparecer situações que, às vezes, nem a pessoa que está indo constelar faz ideia. A gente vai para um outro norte, né? Que a gente não faz ideia. Falou, nossa, eu podia ter ido por esse caminho, mas foi para esse e deu super certo. Que legal. Isso é magnífico. Dá um norte de outra coisa, assim. Eu falo, Rose, porque, assim, eu pude tomar a vida de maneira integral após essa constelação. Porque antes, aquela lacuna sempre existiu. E após essa constelação... Respirou melhor. Alívio. Aliviou. E isso... É libertador. Não tem... É gratidão, gratidão, gratidão. É o mantra que fica, que reverbera. E é uma condição que toda pessoa, todo ser humano merece. Merece ter, merece experimentar. Claro que às vezes pode ter algum problema, ou uma questão cética, ou pode ser uma pessoa que vem com outros traumas que deveriam ter sido trabalhados e na constelação vai aparecer e às vezes é necessário parar. Até você que é da TRG tem essa técnica, eu passei já por TRG e tem um momento que eu para calma aí. Não dá para continuar agora. Vamos acalmar um pouco, mas as constelações são assim, uma recomendação para toda pessoa, todo ser humano merece e vai ter grandes resultados e grandes nortes, que possibilidades, vão abrir muitas possibilidades para vivenciar e viver a vida de um modo mais leve. É bacana demais. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque a gente já vai estar encerrando essa live, porque senão ela vai ficar muito longa. É lógico que nós estamos tendo um conteúdo muito maravilhoso, magnífico aqui, né? Eu espero te convidar mais vezes para participar dessas lives, porque convidar aí a irmã também se sinta convidada, Regina, por mim, né, nas próximas lives, porque é de grande valia para todos nós. Acho que a gente está aprendendo muito aqui. Eu aprendi demais aqui contigo hoje, Rony. Muito. Né? Eu também muito e agradeço a oportunidade, o espaço, porque a gente vai adquirindo conhecimento e às vezes ter a oportunidade de passar adiante para não ficar só aqui. Nossa, é o que vale mais. Falou tudo agora. A gente tem que passar o conhecimento, a experiência adiante, porque às vezes o que eu vivi foi diferente daquilo que você viveu. Eu fui a filha de ouro, então eu não tive tantos
tantas coisas traumáticas? Tive, mas não foram tantas. Mesmo sendo a filha de ouro, tem coisas que a gente fica preocupada, porque filha de ouro quer agradar a mamãe o tempo todo. Ela quer o quê? Olha, mamãe, a mamãe fala, olha, eu tô doente. Nossa, minha mãe tá doente, e agora? Agora eu tenho que fazer de tudo pra ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então a gente fica aquela coisa assim de tentar o tempo todo continuar sendo, né, a filha de ouro. Eu passei por esses momentos, depois que eu comecei a estudar as constelações, que eu aprendi a TRG, olhei para o mundo das terapias, que eu comecei a ver que realmente eu fui, né, filha de uma narcisista, e ainda tive uma madrasta narcisista, gente. Oh, meu Deus! Para não bastar, seria isso também. Tive também outro relacionamento, também algum relacionamento também que era narcisista, também que foi muito breve, graças a Deus, Deus me livrou disso logo. Sabe? Então, a gente tem algumas experiências diferentes que eu tive, que eu não tive como você teve, né? Porque você conviveu também com 2 pais, ainda mais um relacionamento também, né? Então, são famílias diferentes, mas, infelizmente, o transtorno é o mesmo. Pode falar um pouquinho aí, Ronei? Deixa eu pegar meu cachorrinho, porque ele já é idoso, gente. Hoje, esse mês ele tá fazendo 20 anos. Então, obrigado, gente, pela visita, por nos acompanhar. Como eu falei, eu sou terapeuta, constelador, estou aqui à disposição. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no direct para o que eu puder responder dentro das possibilidades, do tempo. Vou responder cada um. E estou à disposição. A Rose já deu uma prévia aí de próximas lives, então vai ser um prazer participar, é um prazer contribuir. E saibam que eu também estou aqui na condição de aprendiz. Todos nós. Não é só, eu sei todo, tenho todos os conhecimentos, as técnicas e todo o embasamento. Não, eu também estou aprendendo. Eu tenho um processo em andamento, todos nós temos um processo, cada um com o seu, cada um com a sua jornada, mas o que nos vincula é a humanidade. O endereço é diferente, as experiências podem ser diferentes, mas em algumas coisas são iguais. O narcisismo é o que, nesse momento, une ou é motivo de interesse, porque possivelmente uma pessoa que possa estar aqui assistindo a live que não teve contato ou que não vivenciou essa experiência, começa a perceber que por perto tem e ela vai ter a possibilidade de repente ajudar, de repente aconselhar, de repente levar uma palavra de apoio para alguém que esteja numa situação assim. Então, a gente ganha. Isso é um ganha-ganha. No meu entendimento, é um ganha-ganha. Todos estamos ganhando. E agradecendo também a Maria aqui, que falou que eu considerei a irmã dela. Tá agradecendo também, dando parabéns para nós aqui, que temos essa live. Gratidão por todos que estiveram aqui desde o início da live até agora. Não percam as outras lives das outras semanas. Toda quinta-feira às 8 vai ter live, tá? Agora eu vou dar continuidade com o tema de narcisismo. Cada dia eu vou trazer algo diferente para justamente dar continuidade do que você disse agora, né? Que às vezes tem coisas que às vezes pessoas não conviveram com narcisistas, mas se chegar a presenciar com alguém, vai conseguir se identificar e não ser vítima de um narcisista. Né? E aí isso vai ou ajudar. às vezes até alertar, né? Às vezes pode até conseguir alertar alguém. Cuidado, ó. Fica atenta. Não é bem isso. É uma... Assim, todos ganham. A verdade é essa, assim. Todo mundo ganha. Isso que é o mais importante. Ronei, gratidão mais uma vez. Gratidão enorme mesmo, assim.
eu acho que foi uma das lives mais gostosas que eu tive o prazer de fazer, né? Porque quando um tema é agradável e as pessoas estão interagindo aqui, é maravilhoso, porque a gente consegue dar um conteúdo até melhor para todos, né? E como eu disse, a gente está aprendendo um com o outro aqui, um com os outros, né? E isso seja assim, para todo sempre, né? A gente aprender um com os outros. Tem que ser recíproco, né? Para tudo na nossa vida. E eu acho que o mundo das terapias estão aí. E quem quiser marcar uma consulta, uma terapia aí com o Ronei, entra aqui no chat que tem o endereço dele. Quem quiser constelar comigo também, pode me chamar aqui no direct, que a gente marca uma sessão comigo, com o Ronei. Tem vários terapeutas aqui dentro da live. E quem quiser, tá? A oportunidade está aí. Aberta a todos. Alcance de todos. Gente, gratidão, então, quem esteve aqui com a gente. Muito obrigado, boa noite para vocês. Tchauzinho. Boa noite. Tchau.